Boa noite. Boa noite a todos. Uma alegria estar nessa casa mais uma vez, podendo compartilhar com vocês um pouco do que a gente aprendeu, um pouco do que a gente vem testemunhando nesses 20 e poucos anos de doutrina. O tema que nos deram hoje para bater esse papo, para conversar, para estudar, como foi dito, é do livro Palavras de Vida Eterna, questão 160. Reconheçamos, porém, assim como a coleção Vinha de Luz, Pensamento e Vida, a própria Vinha de Luz, o Pão Nosso, esse texto, esse capítulo, traz para nós um pequeno versículo da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mas eu queria pedir licença a vocês para ler um pouco mais completo. Então eu gostaria de ler a carta dos Romanos, do 1 ao 12, ao 13 mais ou menos, para a gente poder pegar o contexto que Paulo nos traz nessa passagem. Ele começa dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E essa vai ser a força, a menção, a ideia principal, a questão de carne e a questão de espírito. E para nós que somos espíritas, a questão da encarnação e do plano astral, né, do espírito na erraticidade. Continuando no versículo 2, porque a lei do espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aí chegamos no versículo 9. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O texto continua até o versículo 39, mas para o nosso estudo de hoje, eu vou parar por aqui para a gente cogitar algumas coisinhas aqui no início.
Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele não escreveu, logicamente, a todos os romanos, mas aos romanos convertidos, aos romanos cristãos. Por isso, ele tinha a liberdade de falar em carne e em espírito, porque a mensagem de Jesus foi muito clara na busca pelo reino dos céus. Então ele pôde ter essa liberdade de transitar entre carne e espírito, espírito, carne, comparar o próprio espírito com Deus, voltar depois para a imagem do Espírito Santo e, por fim, definir que o melhor caminho é o caminho espiritual, é o caminho do espírito, a escolha pelas coisas do espírito e não a escolha pelas coisas da carne. No 9, que é o nosso estudo em questão, Emmanuel ele buscou o versículo no meio. Ele não colocou junto ao texto no livro Palavras de Vida Eterna, e na verdade esse texto foi escrito a primeira vez no Reformador, de 1964, depois trazido para as Palavras de Vida Eterna na década de 70. Mas ele suprimiu um trecho que diz o seguinte: vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Caramba! O que Paulo quis dizer com isso? Vós, porém, não estais na carne, mas estamos encarnados. E isso no nosso entendimento de hoje, né? De 1857, da publicação do livro dos Espíritos, para cá. Imagina 2000 anos atrás, Paulo falando, vós, porém, não estais na carne. Mas quando ele continua, mas no Espírito, ele se identifica com os cristãos e põe para eles o seguinte: Jesus já nos disse que aquele que tenta salvar a sua vida perderá, porque maior é o reino dos céus, maior é o reino espiritual. Mais longo é a vida, mais longa é a vida espiritual. E hoje sabemos que nós, espíritos que somos, e somos espíritos encarnados, somos eternos. Tivemos um início, tivemos um princípio, estagiamos pelos reinos, pelos 3 reinos da terra, para enfim entrarmos no estado nominal, enquanto espíritos. A carne para nós é uma consequência dos nossos atos, uma ferramenta depuradora que nos ajudará a caminharmos cada vez mais longe no sentido que Jesus nos colocou, buscando o reino de Deus. E é falando nesse reino de Deus que eu chamo a atenção para o restante dessa parte desse versículo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. O que será que Paulo quis dizer quando ele afirmava isso? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Será que ele estava pondo em dúvida a fé de todos aqueles cristãos romanos para os quais ele falava? Acredito eu que ele estava mais chamando a atenção, buscando a atenção daqueles para quem ele se referia. Então ele afirmava, não está na carne, mas no Espírito, desde que você comungue o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo, as mesmas boas novas de Jesus que eu comungo. Desde que você siga os passos do Mestre de Nazaré.
Paulo era uma figura fantástica. Ele não dava ponto sem nó depois da conversão. Antes da conversão também não dava ponto sem nó. Perseguiu quem tinha que perseguir, exigiu o que tinha que exigir. Mas convertido, também foi severo naquilo que pregava. Ele não deixava por menos. O restante do versículo diz: mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Se formos entender, se formos tentar interpretar pelas letras exatamente o que está escrito, vai ficar estranho. Mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, poxa vida, só Cristo tem o Espírito de Cristo. Só Cristo é o próprio Cristo. Mas vamos lá no Livro dos Espíritos, quando se pergunta a eles, quando Kardec formula uma pergunta para eles dizendo: aqui, responde para mim, só. Esse sou é por minha conta, tá, gente? Responde para mim. Quem é o modelo? Qual é o exemplo? Quem nós devemos seguir para chegarmos a Deus? E o que os Espíritos responderam? Isso mesmo, Jesus. Jesus Cristo é o modelo que cada um de nós deve seguir. Então nós vamos entender, se alguém não tem o Espírito do Cristo, como se alguém não segue os exemplos do Cristo. Não vamos aqui esmiuçar a questão de Cristo não ter deixado nada escrito, mas ter feito toda a sua pregação por exemplos. Os que escreveram por eles, Mateus, Marcos, Lucas, nem conviver com ele não conviveram. João, sim. João, aquele a quem ele disse: filho, esta é sua mãe, mãe, este é seu filho, este conviveu com ele. Mas os demais não. Mas Cristo mesmo nada escreveu. E sem escrever, movimentou meio mundo, literalmente meio mundo, meio planeta é cristão, no sentido de suas ações. Mas aí, Emmanuel vem e diz o seguinte: reconheçamos, porém, ai, 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 seu Emmanuel, o que ele quer dizer quando ele põe um porém depois? Nós não estamos aqui para seguir o modelo do Cristo, sim ou não? Sim. Nós não fazemos todo o esforço para seguir o modelo do Cristo, sim ou não? Sim. Nós damos conta, sim ou não? Quase. Fazemos muito esforço. Tentamos fazer o máximo, mas a gente não consegue fazer nem 10% do que o Cristo ensinou. Mas nem por isso devemos desanimar. Por quê? Estamos num mundo de expiação e provas. Nós não estamos num mundo crístico, não estamos num mundo feliz. Então não vamos conseguir fazer igual que o Cristo fazia. Mas podemos aprender pouco a pouco, entender pouco a pouco. À medida que eu ia lendo esse texto, eu fui me identificando com os primeiros parágrafos. E aí, na hora que chega no final, que o Emmanuel pega na minha cabeça e fala assim: e aí? Sabe aquela sacudida? E aí, você entendeu o que eu falei? Aí eu falei: caminhada é longa. Tem muita coisa para a gente fazer ainda. Vejam bem o que Emmanuel trouxe para nós. Todos necessitamos de chamamento ao Evangelho. Todos atravessamos o período da fome de informações acerca de Cristo. E aderindo às interpretações do ensinamento cristão, a que mais nos ajustamos, não raro nos confiamos apaixonadamente
as manifestações superficiais de nossa fé. Ou seja, buscamos o máximo de informações de Cristo, por todos os lados, por todas as formas, mas não conseguimos assimilar todos os seus ensinamentos. Não conseguimos assimilar tudo aquilo que ele trouxe, tudo aquilo que ele deixou, por um motivo muito simples: ele é Cristo. Nós ainda não. Aí nessa caminhada a gente vai pincelando algumas coisas que o Cristo falou, que a gente usa para poder definir a nossa fé. Vejam se alguma coisa traz alguma lembrança para vocês. Em alguns momentos a gente costuma dizer para os outros assim: não se pode servir a Deus e a Mamon. É ou não é? Quando alguém faz alguma coisa errada, ou então vai em algum lugar que a gente não concorda. Uma vez disseram isso para mim. Eu participava de terço mesmo, pegar o terço na casa da minha sogra. E quando não tinha terço na casa da minha sogra, onde é que eu ia? No Centro Espírita Estudantes do Evangelho. Porque eu já professava a fé espírita. Mas gostava muito da minha sogra, como eu gosto até hoje. Então, já que tinha um terço na casa dela, ela convidava para ir, eu ia. Eu ia e, através ali da minha fé, expressava, através do terço, toda a bondade que eu desejava para aquele lar. E um dia me viram entrando no centro espírita. E aí viraram para mim e falaram assim: não se pode servir a Deus e a Mamon. Bacana. Não serviu para mim, porque eu servi apenas a Deus, tanto no terço como na casa espírita. Alguns chamam a atenção, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, de que Deus e Mamon se refere à espiritualidade e à materialidade. E por vezes a gente se perde nisso. Dedica-se demais à materialidade e esquece um pouquinho da espiritualidade. Ou deixa momentos certos para a espiritualidade e o resto do tempo para a materialidade. E assim a gente vai pensando, dentro dos ensinamentos do Cristo, aquilo que mais pode se adequar à nossa vida sem nos comprometer. Quando a gente lê, por exemplo, a parábola do filho pródigo, em nenhum momento nos colocamos como filho pródigo, não é verdade? Na maioria das vezes, ou somos o pai, que recebe o filho de braços abertos, ou quando muito a gente se coloca como irmão que fala assim: pô, mas ele deixou tudo, eu estava sempre aqui do seu lado. A gente vai pensando as melhores coisas que a gente acredita que se encaixa. Mas não é isso que o Cristo pede. Não é isso que Emmanuel diz. Ele diz: é para seguir. Caminhemos juntos. Utilizemos da melhor forma possível todo o exemplo que o Cristo nos trouxe e nos deu. Não significa com isso que tenhamos de caminhar para sermos crucificados. Porque, de novo, estamos num mundo de expiação e provas. Ainda tem muita coisa que a gente não entende. Ainda tem muita coisa que a gente cria situações. Uma vez eu me especulei, por que o Cristo se deixou crucificar? Porque eu ainda não engoli essa história de que foi para nossa salvação, não. Porque cada um tem seu livre-arbítrio. O próprio Deus nos deixou o livre-arbítrio. Tudo bem, Cristo, no seu livre-arbítrio, quis se crucificar para servir de exemplo. Mas isso não adiantou muito para nos salvar, não. Então há aí questões que a gente tem que entender melhor. Era uma missão dele enquanto exemplo, ou ele simplesmente foi fruto do nosso livre-arbítrio para com ele, porque não entendíamos completamente? Será que ele esperava que nós o crucificássemos mesmo? Ou ele esperava que nós
reagíssemos e buscássemos seguir a caminhada. Não podemos ficar nos escondendo o tempo todo atrás da figura dos inocentes, dos que não conhecem a palavra, porque a gente está estudando. A partir do momento que todos vocês estão aqui, demonstram imenso interesse no aprendizado. Então não podemos nunca dizer, eu fiz isso porque eu não sabia. Não. Muitas das coisas que aprendemos, entre elas esse texto de hoje, ele já está na gente de uma forma inata, de uma forma natural. Assim como o índio no meio da floresta amazônica abraça um Deus, seja de nome Tupã ou nome que ele colocar, nós também intimamente acreditávamos em Deus antes mesmo de nossos pais dizermos que ele existia. É inato. Por isso que algumas pessoas costumam dizer, eu sou ateu, graças a Deus, porque a gente intimamente sabe que Deus existe, sabe que estão aí mais de 1000 motivos para acreditarmos na existência divina. Assim, Emmanuel continua insistindo, gente, vamos fazer, mas vamos fazer as coisas direitas. Vamos acreditar no Cristo, mas vamos acreditar no Cristo de uma forma integral. Reconheçamos que Ele está aí, que Ele veio e permanece enquanto governador do nosso planeta, a nos dirigir e a nos inserir a vontade de progresso. Mas não sejamos preguiçosos e nem desculpáveis quanto aos nossos atos. Emmanuel continua. Partilhamos assembleias seletas ou humildes nos templos materiais e, sem dúvida, nos dignifica o pensamento religioso. Mas é isso que a gente teria que fazer? Eu pergunto, aonde se encontra o reino de Deus? Dentro de nós. Então, quando a gente vai, ou quando iam, para a gente pegar um exemplo do próprio Evangelho, quando os fariseus iam aos templos e ficavam de joelhos, essas manifestações físicas, materiais, da dádiva, dos gestos, são realmente necessários? Sem colocar aqui um ponto de celeuma, mas quando a gente entra numa igreja católica e vê tantos ritos e tantos dogmas, eles são realmente necessários? Se o reino de Deus está dentro de nós, o realmente necessário é voltarmos para dentro de nós. Não é isso? E tentarmos encontrar em nós mesmos este reino de Deus. Concordam comigo ou não? Muito bem. O mal é o que entra pela boca? O mal é o que sai da boca, porque ele diz o que o nosso coração e o que nós espíritos estamos cheios. Por isso precisamos reformar-nos, porque é este o reino de Deus que ainda temos dentro de nós. Ainda não seguimos um exemplo do Cristo. Vamos mais um pouquinho. Integramos equipes de propaganda dos pontos de vista que esposamos, divulgando mesmo todas as nossas ideias, defendemos até os dentes aquilo em que acreditamos, e que isso evidencia o zelo de nossas atitudes. Mas defendemos de forma correta? Defendemos o que é correto? Fazemos de forma correta? Ir até lá fora e dizer,
A doutrina espírita nos esclarece mais que outras religiões. Bacana, mas foi isso que o Cristo me pediu? Para fazer propaganda da minha religião? Ou ele me pediu para vivenciar as suas palavras? Vejam bem, vivenciar as suas palavras. Quando ele cura o leproso, quando ele cura o cego, ele diz: vá antes, a tua fé o salvou. Vá e não tornes a pecar. O que ele está pregando aí? Vida nova, reforma íntima, mudança. Não é para sair fazendo propaganda daquilo que eu defendo. É para me mudar e mudar cada vez mais, porque se eu conseguir resolver o meu problema do orgulho, eu ainda tenho o meu problema da vaidade. Se eu conseguir resolver o meu problema do orgulho e da vaidade, eu ainda tenho o meu problema da maledicência. E por aí vai. A caminhada é longa, mas a vitória é certa, porque a cada instante progredimos um pouco mais. Quando Deus nos criou simples e ignorantes, a nossa única obrigação era evoluir. E olha até que ponto já chegamos. Simples e ignorantes, sem conhecimento nenhum, sem fé nenhuma, sem arrazoamento nenhum. E hoje como é que nós já estamos? Acredito que aqui entre os presentes ninguém crucifica ninguém, ninguém enforca ninguém. Julgar de vez em quando a gente ainda julga, não é mesmo? Mas crucificar, enforcar, a gente não está enforcando ninguém. Nem duelar nós não estamos duelando, às vezes só com palavras. Já evoluímos muito. E evoluímos sempre um pouco a cada dia. Parabéns para cada um de nós. Mas não podemos perder o foco. Emmanuel diz: cultivamos discussões acirradas, defendemos mesmo com unhas e dentes, por demonstrar a validade de nossas opiniões, o que na essência nos revela o fervor. Mas não foi o Cristo que nos disse: se baterem em sua face, vire a outra? Será que o caminho que estamos seguindo é esse mesmo, é o certo? Adotamos hábitos exteriores, às vezes até mesmo em assuntos de alimentação e convenção social, com decidido propósito de testemunhar publicamente a nossa maneira de sentir, o que no fundo nos patenteia a sinceridade sempre louvável. Mas o que o Cristo disse quando os fariseus questionaram junto aos discípulos que ele não havia lavado a mão antes de comer? Ele falou: o mal não é o que entra pela boca do homem, mas é o que sai. De novo, renovação íntima, reforma íntima, aprendizado próprio. Em muitas circunstâncias oramos segundo fórmulas especiais. Obrigamo-nos a devoções particulares. Formamos círculos de atividades afins a isolar-nos dentro deles. Ou carregamos dísticas que nos especificam a confissão, aquele crucifixo que a gente pendura no pescoço, aquela prece que a gente decorou, e na hora que pergunta: você sabe fazer alguma oração? Sei sim. Mas vem de dentro? Cristo usava alguma coisa pendurada? Ele nunca negou que era judeu, mas ele não trazia nada pendurado. E pelo contrário, quando perguntavam: não, eu vim aqui para defender o reino de meu pai. Disse a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Então ele defendia com unhas e dentes e com a verdade que lhe era assegurada, que ele tinha a sua convicção. Mas percebam que depois que ele disse isso, ele não falou mais nada com Pôncio Pilatos. Pôncio continuou questionando e ele
silenciou. Os atos deles já diziam tudo. Tanto que Pilatos disse: não vejo crime algum neste homem. E Emmanuel termina dizendo: todas as manifestações externas que lembrem o nome de Jesus e que se reportem de qualquer modo às lições de Jesus são recursos preciosos, constituindo-se em sugestões edificantes para o caminho. Então ele vai buscar lá de onde eu comecei e falar o seguinte: você vai entrar numa discussão, é em nome de Jesus? Ótimo. Você vai fazer valer a sua fé, é em nome de Jesus? Muito bom. Você vai fazer uma prece mesmo decorada, você vai usar um crucifixo, é em nome de Jesus? Muito bom. Bacana. É aquela brecha que a gente diz assim: é melhor que nada. Imagine um mendigo na rua e passa uma pessoa, olha e segue em frente. Passa uma outra pessoa, olha, se compadece, tira R$ 2 do bolso e entrega para ele. Passa uma terceira pessoa, olha, para, se abaixa, conversa, tira sua própria blusa, coloca em torno dele para conter o frio, tenta saber de que mais ele necessita e busca ajudar dentro do que lhe é possível. Qualquer semelhança com a parábola do bom samaritano não é mera coincidência. Qual deles reproduziu melhor o ensinamento do Cristo? O último. Mas o do meio não fez nada, não? Fez. Fez mais que o primeiro, que seguiu em frente sem fazer nada, que virou o rosto. O espírita costuma muito dizer: eu vou fazer uma boa ação porque eu tenho o meu bônus hora. Qualquer ação que fizermos, seremos merecedores, no bem, claro, seremos merecedores do bônus hora. André Luiz, ele tinha merecimento? O que vocês acham? Sim, não, talvez. Tinha. Por mais que ele fizesse muxoxo, né? Como dizia meu pai, né? Virasse o rosto, fizesse de má vontade, a pedido da sua secretária, daquela senhora, ele ajudava as pessoas sem condições financeiras de uma consulta. Então, mesmo a contragosto, ele tinha merecimento. Possivelmente, ao compararmos com Bezerra de Menezes, vão falar que ele não fez nada. Mas fez. Teve seu merecimento, sim. É isso que Emmanuel está trazendo aqui. Mesmo que eu seja um André Luiz e faça a contragosto, ou faça por orgulho, bacana. É bom que você faça isso. Mas aí ele complementa: reconheçamos, porém, que a palavra do Evangelho é demasiado clara ao proclamar a necessidade do Cristo em nossa vida. Sentimento, ideia, ação e conduta, quando afirma convincentemente: mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Se a gente não vivencia o Cristo dentro de nós, não somos de Cristo. Se alguém não pratica os atos buscando se assemelhar ao máximo ao Cristo, não somos de Cristo. E por que Emmanuel falou isso, gente? Pelo mesmo motivo que Kardec, ao questionar os espíritos sobre o porquê o mal ainda se sobressaía com relação ao bem, os espíritos responderam: porque o bom é tímido. É por esse motivo. Ainda somos tímidos
com relação ao Cristo? Ainda temos uma caminhada longa, mas ainda somos tímidos com relação ao Cristo. Se eu perguntasse aqui em alto som, quem quer mudanças? Acredito que todos responderiam, eu quero mudança. Mas se logo depois eu perguntar, e quem quer mudar? A gente ia pensar primeiro. Com certeza, iríamos pensar primeiro. O convite de Emmanuel é esse. Pensemos. Pensemos primeiro, mas mudemos. Porque quando a gente pensa em seguir o Cristo, a gente pensa em nos melhorarmos. A gente pensa em fazer renascer, fazer brilhar dentro de cada um de nós o reino de Deus. Seguir o Cristo não é externo, como Emmanuel nos colocou aqui, muito pelo contrário. Seguir o Cristo é interno, é de cada um, é pessoal, é por CPF. Cada qual com o seu CPF buscando a sua mudança. Cada qual com a sua responsabilidade em saber aonde precisa mudar. Cada qual com a sua vontade, seja ela um pouco menor, seja ela um pouco maior, em comparação aos outros, mas seja ela total em relação a cada um de nós. Eu não preciso ser o melhor do mundo, mas eu preciso fazer o meu melhor para ser digno de ser um dos Espíritos de Cristo. Obrigado a todos pela paciência, que Jesus os abençoe, hoje e sempre.